Nós vamos dar continuidade, não é, aos estudos dos milagres de Jesus em ordem cronológica. E hoje estaremos falando no sexto milagre, né? Sexto milagre operado por Jesus, ou seja, a pesca maravilhosa, não é? É o tema, o título do milagre desta noite, a pesca maravilhosa. Capítulo 5 de Lucas, do 1 ao 11. Glória a Deus. E o versículo primeiro nos começa dizendo: e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus. Nós observamos aqui, irmãos, o interesse dessa multidão de ouvirem a palavra de Deus. E quando eu estava elaborando esse estudo, o Espírito de Deus me levou para Lucas capítulo 18, versículo 8, na sua parte B, que diz: quando o Filho do Homem voltar, porventura achará fé na terra? E lá em Romanos capítulo 10, versículo 17 diz: de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Aí nós passamos a entender, quando nós olhamos esse versículo primeiro e deparamos com o interesse dessa multidão em ouvir a palavra de Deus, aí nós começamos a entender porque há tantos crentes raquíticos na fé hoje. Quantos crentes raquíticos na fé hoje? Qual a razão? Única: falta de interesse pela palavra de Deus. Se não veja que a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Ou seja, nós sempre temos aquela concepção que ouvir testemunho acrescenta a nossa fé, né? Nós temos essa visão. E aí, irmão, atenda a porta aí, o rapaz. Tem um carro que está atrapalhando. Nós sempre temos aquela visão que ouvir testemunho acrescenta a nossa fé. Porém, a Bíblia não ensina assim. A Bíblia não diz que a fé, ela vem por ouvir testemunho. É muito bom ouvir testemunho, e eu sei que edifica a nossa vida espiritual. Mas o que traz fé, segundo a Bíblia, não é ouvir testemunho. O que traz fé para o nosso coração, segundo a Bíblia, é ouvir a palavra de Deus. Os irmãos, veja que Romanos 10, 17 deixa bem claro isso. De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então não é o testemunho. O testemunho, ele traz para nós edificação espiritual. Biblicamente falando, a fé não traz, o testemunho não traz fé, ele traz edificação. Você se torna um crente mais edificado, mais fortalecido na fé, na palavra de Deus. Porém, o que traz realmente fé ao nosso coração, segundo a Bíblia, é ouvir a palavra de Deus.
Então entendeu quando Jesus disse lá, Lucas 18, versículo 8, na parte B, quando diz: quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Por quê? E por que ele já dizia isto? Que quando ele voltar, porventura acharia fé na terra? Porque de antemão Deus já sabia que nos últimos dias, nos dias que precederia a sua vida, haveria um desinteresse generalizado pela palavra de Deus. Os irmãos sabem que hoje é uma geração que menos lê a Bíblia, essa geração de hoje. Hoje é Facebook, é WhatsApp, é isso, é aquilo. Não sou contra, é muito útil o Facebook, é muito útil o WhatsApp, mas não podemos esquecer de ler a palavra de Deus, porque é através da leitura que eu vou adquirir fé. Não é ouvindo o testemunho. O testemunho, ele nos edifica, ele nos fortalece, mas é ouvir a palavra, o pregação, o ensino da palavra que nos traz fé, segundo a Bíblia diz dessa forma. Versículo 2 diz assim: e viu 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores estavam, e viu 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes, né? Já pregamos muito nesse versículo, já ouvimos muitas pregações, já se falaram muito sobre esse versículo, e essa outra parte do versículo aponta para o desânimo. Então os irmãos vejam que os discípulos, eles tinham pescado, não tinham pego absolutamente nada, e o estado dele era um estado total de desânimo, e aí ele se coloca aqui a lavar as redes, como que diz: não tem mais saída, não adianta mais, já pescamos. Lá na frente, quando Jesus manda ele lançar a rede novamente, ele diz: Senhor, nós trabalhamos, pescamos a noite inteira. Agora vou mostrar na frente o que fez Pedro lançar a rede. O que fez Pedro lançar a rede não foi a ordem de Jesus. Vamos ver um pouquinho para frente. Não foi a ordem de Jesus que fez Pedro lançar a rede. A Bíblia diz porque Pedro lançou a rede. Mais para frente vamos ver. Mas aqui o estado é de desânimo. Tinham pescado a noite inteira, tinham trabalhado a noite inteira e nada. O dia amanheceu, eles já estavam lavando as redes. E quantos hoje, irmãos, já estão literalmente lavando as redes? Não tem mais esperança, não tem mais fé, não tem mais confiança, não crê no milagre na sua vida, e estão literalmente lavando as redes, como o discípulo estavam. Versículo 3: e entrando no barco que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. Eu gosto muito quando eu vejo essa palavra assentando-se. Já falei sobre isso algumas vezes, que Jesus, em todo lugar que você encontrar ele pregando, ensinando, é sempre sentado. Você não encontra Jesus nem pregando e nem ensinando em pé. Em pé. É tanto que quando ele estava na sinagoga, que deram um livro para ele leu e deu a Bíblia de volta, o canon, né, de volta para o sacerdote ali. E deram a oportunidade de ele continuar. Aí ele continuou. Hoje se cumpriu essa palavra. Ali sim, ele pregou em pé no templo. Porém, no Sermão da Montanha, você encontra ele sempre pregando, sempre sentando
sempre pregando, sempre ensinando, assentado. Já falei nisso na oportunidade, porque isso nos ensina a humildade de Jesus. Ele sempre procurou se colocar abaixo dos discípulos. Ele nunca se posicionou acima do discípulo. Ele disse para certa ocasião: quem é o maior? Aquele que está à mesa ou os que servem? Ele disse: eu, no meio de vós, sou como aquele que serve. Então ele, Jesus, sempre, para nos deixar com ensino de humildade, se colocou sempre abaixo do discípulo. É por isso que ele sempre ensinava sentado. O povo ficava em pé, as multidões em pé, porém ele sentava, ou seja, um nível abaixo dos discípulos. É o ensino que ele nos deixa quando ele assenta para pregar, quando ele se assenta para ensinar a palavra de Deus. Versículo 4 diz: e quando acabou de falar, os irmãos, nós tivemos essa expressão aqui. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Então, Simão, veja bem. E quando acabou de falar, isso é muito importante quando estamos estudando a palavra de Deus. E quando acabou de falar, o que ele estava falando? A palavra de Deus. O que ele estava ensinando? A palavra de Deus. E quando ele acabou de falar, disse a Simão: faze-te na moral e lançai a vossa rede para pescar. Então, Simão, veja que Jesus só deu a ordem após eles ouvirem a palavra. Jesus, quando chegou, o que ele viu? Ele viu um discípulo desanimado, ele viu discípulos cansados, ele viu um discípulo que havia pescado a noite inteira e nada tinha apanhado. Ele viu um discípulo já lavando as redes. Então não adiantava ele chegar ali e dizer: faze-te ao mar alto e lança a rede para pescar. O que ele fez antes? Ele falou a palavra, ele ensinou a palavra, ele pregou a palavra. E quando acabou de falar, aí ele disse: faze-te ao mar alto. Guarde bem isso, que é muito importante nesse estudo. Vou explicar já já. Versículo 5. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas, veja bem, mas sobre tua palavra lançarei a rede. Os irmãos entenderam? Veja que ele chegou no mar, na beira do mar, discípulo desanimado, discípulos cansados, discípulo lavando as redes. Ele poderia chegar e dizer: faze-te ao mar alto e lança. Ele não fez. Ele só fez após ele falar a palavra, porque ele sabia que o que ia criar fé no coração de Pedro e dos demais discípulos e apóstolos era a palavra de Deus. Então o Senhor observe que não foi a ordem de Jesus quando ele diz: faze-te ao mar alto e lançai a rede para pescar. Não foi essa ordem que fez Pedro lançar a rede. O que é que fez Pedro lançar a rede? A palavra de Deus. Ele diz: sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Que palavra? A palavra que Jesus estava pregando. A palavra que muitos pregamos e ensinamos e pregamos e entendemos aqui que ele estava se referindo à ordem de Jesus. Não, se referia à palavra de Deus que Jesus tinha dito. Por quê? A palavra é quem traz fé. É por isso, irmão, que encontramos tanto crente, repito, ratítico na fé. Crente que não tem aquela fé abalizada ainda, porque não tem uma vida em comunhão com a palavra. Porque a única coisa
que traz fé para o coração do crente é a palavra de Deus. Jesus não podia chegar na beira da praia e dizer: lançai, faze-te ao mar alto, Senhor, vai ao alto mar e lançai a rede para pescar, porque vira desanimado. Poderia, mas Jesus não fez. Por que Jesus não fez? Que não ia surgir efeito nenhum. Jesus primeiro ensinou a palavra, pregou a palavra, tanto o versículo diz: e quando acabou de falar. Então, quando Pedro diz, eu fiquei maravilhado, quando eu estava preparando esse estudo, e o Espírito Santo começou a me revelar essas coisas. Ele dizia comigo: meu filho, Pedro aqui, quando ele diz sobre a tua palavra, ele não está se referindo sobre a ordem de Jesus, mas sim a palavra que Jesus tinha dito. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E quando ele ouviu a palavra, o coração se encheu de fé e disse: nós trabalhamos a noite inteira, pescamos a noite inteira e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu vou lançar as redes. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E sobre a tua palavra lançarei a rede. Então, o que traz fé para o coração do crente é ouvir a palavra de Deus. Está escasso hoje. Hoje se inventa tudo. É por isso que eu não aceito aqui na missão que se dê pregador para pregar com menos de 40 minutos de mensagem. Se ele não tiver, damos um jeito, mas não tem condições para se pregar e dar o programa com menos de 40 minutos, porque a palavra é essencial na igreja. Louvor é bom, mas não é invental. Não. Louvor é bom, mas não alimenta a alma. As danças é bonito, mas não edifica. É coisa momentânea, mas a palavra permanece para sempre. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. A palavra permanece para sempre. Crente, irmão, que tem vida de palavra, vida de Bíblia, é crente fortalecido no Senhor. Hoje está difícil ler Bíblia. Hoje está difícil até carregar a Bíblia para a igreja. Aí você vê crente raquítico, crente fraco, crente sem vida espiritual, porque não lê Bíblia, não come Bíblia. Mas não vamos despertar nesta noite para comer a Bíblia, a lição na Escritura, porque cuidar dela de ter a vida eterna. E são ela que de mim testifica, diz o Senhor. Glória a Deus. Está difícil ler Bíblia hoje, irmão. Vai em casa agora, todo mundo na novela, em televisão, em Facebook, em WhatsApp. Vai lá se você acha Bíblia no Bíblia. Está escassa a leitura de Bíblia hoje. Aí aquele crente raquítico fica na igreja para lá, vai e volta. Aquela coisa que eu falei aqui domingo, na terça-feira passada, bate e volta. A palavra não penetra, porque não tem vida de Bíblia. Não tem vida de Bíblia. Os irmãos sabem que todos dias ao meio-dia eu estou pregando uma palavra aqui no programa no Facebook. Como é que eu faço? Entre 10 horas até o meio-dia eu abro a Bíblia. E é interessante que eu não procuro nada. O Espírito Santo, hoje mesmo, o Espírito Santo me diz: abra em Filipenses. Hoje eu abri em Filipenses, e quando eu cheguei no versículo, pronto, é aqui que você vai falar. Naquele versículo. Mas tem que ter vida de Bíblia, tem que conhecer a Bíblia. Tem que ler Bíblia, tem que comer Bíblia, tem que comer a palavra. Glória a Deus. Tem que comer a palavra. Aí nós olhamos aqui, achamos quando Pedro diz: sobre a tua palavra lançarei a rede, entendemos que era sobre a ordem, não é sobre a ordem de Jesus. Por isso é importante estudar a palavra de Deus. Eu fiquei maravilhado quando Deus me revelava hoje: meu filho, não é sobre a ordem de Jesus, é sobre a palavra que ele ensinou, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não adiantava Jesus mandar ele fazer mar alto, não adiantava Jesus mandar ele lançar rede, sem que antes ele ouvisse a palavra. Aí diz no versículo 4: e quando acabou de falar, disse a Simão: faze mar alto e lançai a vossa rede para pescar. Quando acabou de falar, fala o quê? Falar a palavra de Deus. E respondeu Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre tua palavra. Que palavra é essa? Que ele te pregar, que ele te ensinar. Sobre tua palavra
palavra, lançarei a rede. Porque a ordem de Jesus era uma ordem. Não era uma palavra de Deus, era uma ordem. E nós temos que falar em palavra de Deus na Bíblia, nós temos que tomar muito cuidado ao estudar a Bíblia. Os irmãos sabem que nem tudo na Bíblia é a palavra de Deus. Você sabia disso? Que nem tudo na Bíblia é. Você está ensinando heresia, não. Tem muito lugar na Bíblia que a palavra é de quem? Por exemplo, quem foi que disse: se tu és filho de Deus, fazer com essas pedras se transformem em pães? De quem foi a palavra? Satanás. É preciso separar. Tem que entender o que é que Deus está falando para o povo judeu, o que é que Deus está falando para o gentil. Isso é muito importante. E às vezes você está comendo tudo. Não. Tem coisa que Deus está falando que é lá para o povo judeu. Tem coisa para a igreja. Tem palavra na Bíblia que foi Satanás que falou, não foi Deus. Não foi Deus. Não foi Deus. Se tu és o filho de Deus, lançar daqui abaixo, porque está escrito. Ele cita a Bíblia. Porque está escrito: dar a ordem aos teus anjos para que não tropeçem nos teus pés e nenhuma pedra. Aí ele diz: sai, Satanás. Também está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. Não é isso? Então aqui, então não foi sobre a ordem, mas sobre a palavra que ele pregou. E quando Pedro ouviu a palavra ensinada, quando Pedro ouviu a palavra pregada, aquilo criou fé no coração de Pedro, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus. Versículo 6: e fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, e rompia-lhes a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, e rompia-lhes a rede. Eu pergunto: perdeu-se algum peixe? Fugiu algum peixe? A Bíblia diz que estava o quê? A Bíblia diz aqui: e rompia as redes. O que nós entendemos aqui? Não está dizendo que estava se rompendo a rede, que a rede estava para se romper. Aqui está dizendo que rompia-se, ou seja, rasgar as redes. A quantidade de peixe era tão grande que não a tarrafa, não, mas a rede de peixe, a rede de pedra, ou seja, as redes lançadas, elas estavam se rasgando, elas estavam se rompendo. Qual seria o natural? Porque aqui está escrito que jeito? Não sei se outra tradução diz diferente. Na minha diz assim: e fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, vírgula, e rompia-lhes a rede. Tem alguma tradução diferente aí? Não. Se alguém tradução no meio da igreja, fala para mim. E rompia-lhe a rede. Então o que a Bíblia está dizendo? Que a rede estava se rasgando. Qual seria o normal? Peixe fugir. A rede subir, rasgar. Nem o peixe apanhava. Fugiria todos. Escapava tudo, porque a rede estava se rompendo. Deixa eu dizer uma coisa para você nesta noite, irmão. Guarde bem isso. Quando se faz as coisas baseado na palavra, não existe prejuízo. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Seria muito natural todos os peixes fugirem, porque não estava escrito aí que a rede estava se rompendo, que a rede estava se rasgando. A Bíblia está escrito aí: e rompia a rede, e rasgava-se a rede. Mas não escapou um sequer peixe. Louvado seja Deus. Não escapou um só peixe. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos irmãos, aprendamos dessa forma que quando nós agimos segundo a palavra, não existe prejuízo. Louvado seja Deus.
Porque quantas vezes fazemos coisas e temos prejuízo? Porque muitas vezes agimos de forma e temos prejuízo? Porque não fazemos segundo a palavra, irmão. Não existe prejuízo para quem trabalha baseado na palavra, em conformidade com a palavra de Deus. Não tem prejuízo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E versículo 7 diz: e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fossem ajudar. Fiquei maravilhado, irmão, estudando esse sexto milagre quando eu cheguei nesse versículo. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fosse ajudar. Que diferença hoje, né? Então, irmão, veja o que nós aprendemos aqui: que não havia vaidades em meus pescadores aqui. Não havia vaidade. O que vimos hoje entre os ministérios, cada um defendendo o seu pedacinho. Os irmãos lembram que antigamente, o pastor João Batista lembra disso, que os ministérios se reuniam e era muito comum convidar o pastor de outra igreja para trazer um plano da igreja dele, o daqui convidava o de lá convidava para cá, e era aquele intercâmbio que existia entre os pastores. E hoje não tem mais isso. A coisa mais rara do mundo é um pregador que está convidando outro, convida até pregador itinerante. Mas pastores que tem um ministério, pastores que estão exercendo o ministério, dificilmente eles estão chamando para pregar. Por quê? Porque não tem esse espírito aqui. Quando eles perceberam que a pesca era grande, qual seria o natural se fosse hoje? Qual seria o normal se fosse hoje? A vaidade que nós estamos vendo hoje entre os ministérios. Não. Nós podemos até perder peixe, mas não vou chamar ninguém para me ajudar. Vamos escolher tudo. Vamos perder peixe, mas não vamos chamar ninguém. Por causa do egoísmo, a vaidade que existe. Hoje a coisa mais difícil é se convidar. Eu, pela misericórdia do Senhor, eu digo isso não para minha glória, nem para minha glória, de maneira nenhuma, mas eu sei o que Deus me deu na área do ensino. Eu sei o que Deus me deu um pouco a menos na área da pregação, mas sim na área do ensino. E porque dificilmente você vê os ministérios convidando para pregar nas igrejas deles. Você já parou de pensar nisso? Você já parou? Pastor Dias Santana, vem aqui um dia dar um ensino aqui na igreja. Por que será? Você já parou de pensar por que não chama? Medo. Não é outra coisa. Eu chamo aqui, eu chamo aqui para quê? Para que o senhor está cheio de pregadores e pregadoras aqui, ensinadores da palavra? Mas a maioria, não vou generalizar nesse caso, mas a maioria mesmo. Você vai lá, você vai lá, dá um ensino, e eles gostam, escuta, onde que é a igreja desse pastor? Onde que é a igreja desse pastor? Você não sabe não? Pastor Elias Santana, a igreja lá no Tupã, Brigadeiro Jordão ali no Tupã. Um dia eu vou nessa igreja. Desperta a curiosidade, não convida, deixa quieto. Deixa quieto. Eu já soube de obreiro, dirigente de congregação, que estava pensando em se convidar e o presidente cortou. Por quê? Porque sabe que pela misericórdia de Deus temos alguma coisa e a igreja vai ouvir e vai ter uma curiosidade de vir. Agora, a coisa que não me preocupa é em crente e igreja nenhuma, porque eu sei como é que estão as coisas. Eu sei muito bem como é que estão as coisas. Então, irmão, não havia aqui vaidade. Quando ele viu que a pesca foi grande, era muito peixe, chamaram os companheiros para ajudar. Louvado seja Glória Deus. a Deus. Aleluia! Não tinha vaidade. Eles a bênção que Deus tinha dado para ele através da pesca, ele queria que todo
mesma bênção. Louvado seja Deus. É Deus. Mas se cumpre o que ele diz: alegrai-vos que alegra e chorai os que choram. Louvado seja o Senhor. Não tinha vaidade. E chamaram e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fossem ajudar. Louvado seja Deus. Aleluia. Não havia vaidade. Hoje não. Hoje cada um defendendo o seu pedaço. Cada um defendendo a sua placa. Cada um defendendo o seu nome. Não existe aquela comunhão de antigamente. Cada um defendendo o seu pedacinho de lentilha. Louvado seja Deus. Vamos, aleluia. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira qual que quase ia a pique. Veja que quase todos os barcos iam a pique. Versículo seguinte: e Simão Pedro, vendo isso, prostrou seus pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta de mim, que sou homem pecador. Irmão, isso aqui tem um ensino tremendo para a nossa vida. Aleluia. Veja bem, esse Simão Pedro, vendo isso, vendo o que? Vendo o milagre. E Simão Pedro vendo o milagre, ele diz, prostrou seus pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Irmão, quem disse para Pedro que ele era um homem pecador? Quem revelou para Pedro ali que ele era um pecador? Aleluia. Duas coisas levaram a Pedro a se conscientizar que ele era um pecador. Duas coisas. Primeiro, o poder da palavra de Deus. Porque a Bíblia diz, irmão, que a palavra de Deus, ela penetra até as juntas e as médulas. Ela é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e ela é apta para discernir os pensamentos dos corações. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Quando eu ouço a palavra, irmão, é como um espelho. A palavra revela a minha vida por dentro e por fora. Glória a Deus. Aleluia. Porque muitas vezes eu venho para a igreja e vou para casa com raiva e venho para casa alegre e feliz. Porque a palavra prescruta tudo. A palavra penetra